A mãe dificulta o convívio da criança com o pai? Vamos falar sobre esse assunto. Eu fiz aqui um roteiro sobre alienação parental, então você vai entender o que realmente importa sobre isso. Por exemplo, quando o pai liga para tentar falar com a criança e a mãe nunca atende ou sempre dificulta o diálogo. Ou quando no dia da visita a mãe falta ou não leva a criança ou devolve em dias diferentes, dificultando o convívio com o pai. Ou pior, um nível de alienação parental mais grave ainda, falar mal do pai para a criança. Isso, como vocês podem ver, é uma manipulação do vínculo afetivo que a criança tem junto ao pai. Então a criança tem uma impressão muitas vezes boa do pai, gosta do pai, mas a mãe acaba plantando uma semente, pouco a pouco, ou bastante, de que aquele não é um bom pai. E simplesmente a criança, com o tempo, vai absorvendo de que não é mesmo um bom pai, chegando a casos graves, e não são raros, são comuns, de cortar o vínculo com o pai. Crianças aí que simplesmente, nesse processo de alienação parental, elas ignoram a existência do pai, o pai acaba se afastando também porque não consegue gerar uma conexão e a criança simplesmente vira um adolescente, um adulto e fala: eu não gosto do meu pai não é bom. Só que às vezes era um pai bom, mas a mãe impediu. Claro, há situações aí em que o pai é uma pessoa agressiva, violenta, dependente química, alcoólatra, ou tem maus modos, e aí justifica a mãe buscar um distanciamento da criança, porque o convívio com o pai poderia ser prejudicial. Mas não é a regra geral, não é o que estamos falando. Se você chegou até aqui, por favor, deixa o like, se inscreva, vai me ajudar. Nesse começo do canal, qualquer pessoa que clicar no botão de subscrição vai me ajudar e vai fazer o YouTube entender que meu canal tem um conteúdo sério e relevante de direito de família, ok? Conto com a sua ajuda. Também comenta o seu caso. Então, o que a lei e os juízes dizem e disponibilizam para essa situação? O juiz pode determinar uma avaliação psicológica de todos os envolvidos, do pai, para ver se ele tem capacidade do convívio, da mãe, para ver se ela está realmente impedindo o convívio, e da criança, para ver se a criança está sendo impedida e se isso está tendo impactos psicológicos. O juiz, se entender que essa situação está desequilibrada, ele pode aumentar a convivência do pai com a criança. Por exemplo, tem pais que só ficam a cada 15 dias e a mãe está impedindo contato, impedindo ligações e tudo mais. O que o juiz pode fazer? Aumentar. Então a criança vai ficar com o pai semanalmente, aos finais de semana, a maioria dos finais de semana. Uma outra forma é aplicar uma multa para a mãe, uma punição financeira para que a mãe pare de fazer esses atos que dificultam o convívio. Mais grave ainda é alterar a guarda. É raro, raríssimo, mas está lá previsto na lei. Poderá alterar a guarda em favor do pai, o pai vai passar a ser o guardião se for constatado e comprovado que essa mãe ela prejudica o convívio com o filho. Como que o pai pode resolver essa situação difícil? O primeiro caminho que eu indicaria é uma tentativa de diálogo. Teve uma situação que eu orientei uma cliente há pouco tempo, era o oposto, na verdade era o pai que praticava alienação parental em relação à mãe. E eu era o advogado da mãe, na verdade os processos já tinham acabado e ela me mostrou e eu orientei ela. O primeiro passo, eu falei para ela, olha, já que ele está mandando essas mensagens para o seu filho falando mal de você, sendo grosseiro em relação à sua pessoa, desconsiderando todo o seu trabalho diário de cuidado como guardiã, manda uma mensagem para ele se ligar, para servir também de uma notificação e um preparatório para uma ação. Mas esperamos resolver no diálogo. Sugeri a ela escrevermos um texto em que ela mandava mensagem para ele, mas isso vale do homem para a mulher e da mulher para o homem, dá no mesmo, tá? É que esse vídeo eu estou abordando mais a regra geral, que é os pais que sofrem com isso, mas o caso lá era o pai que dificultava. Tenta o diálogo, explica como é importante para essa criança
para o psicológico dela, para a formação dela como indivíduo ser, que os pais tenham uma relação equilibrada de, no mínimo, respeito. Falando como pode ser prejudicial para a criança, ver essa situação de beligerância e um falando mal do outro, isso não é bom. Bom, se continuar dificultando o convívio ou praticando alienação parental, guarde provas, tenha testemunhas e leve isso para o processo. Qual é a ação cabível nessa situação? Vai depender do estágio que tiver aí a separação, as ações, se já existiram ou se não existiram anteriormente. Então pode ser na ação de guarda, pode ser uma ação de regulamentação de visitas, para ampliar visitas, pode ser até uma ação própria de alienação parental. Já acabou todas as ações anteriores, vamos dizer. Entra com uma ação própria de alienação parental. Fala, ó, tá dificultando o convívio. Meu convívio é sexta, sábado, domingo, segunda, e ela não tá levando. Ó, eu queria ter contato com meu filho ao longo dos dias que ele fica com a mãe e ela tá dificultando. Eu queria ter conhecimento da situação escolar do meu filho e ela está dificultando. Tudo isso levar de uma forma comprovada para o juiz, para que o juiz aplique, como eu falei, aquelas possibilidades. Um tratamento psicológico, um aumento de visitas, uma alteração da situação da guarda. Porque nessa situação, quem sofre realmente, claro, é o pai, são os pais, mas principalmente a criança, que ainda não tem o cérebro desenvolvido totalmente, que ainda não tem o suporte psicológico para passar por tudo isso. Como eu falei, se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário. Procure o meu contato no canal, na descrição do vídeo ou na descrição do canal. Enfim, em algum lugar você vai encontrar se precisar e estiver precisando de um advogado. Obrigado.